Olá, meus irmãos, passando hoje nesse domingo, dia 22 de outubro, primeira semana do Saltério, 29º domingo do tempo comum, para meditarmos o Santo Evangelho. Evangelho meditado hoje será o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, lá no seu capítulo 22, versículo 15 ao 21. Reuniram-se então os fariseus para deliberar entre si sobre a maneira de surpreender Jesus nas suas próprias palavras. Enviaram seus discípulos como os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em toda a verdade, sem te preocupares com ninguém. Por que não olhas para as aparências dos homens? Dize-nos, pois, o que te parece? É permitido ou não pagar o imposto a César? Jesus, percebendo a sua malícia, respondeu: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda com que se paga o imposto. Apresentaram-lhe um denário. Perguntou Jesus: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam-lhe. Disse-lhes então Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Pessoal, o evangelho de hoje é maravilhoso. Nós tivemos hoje na primeira leitura Isaías 45, versículo 1 e depois 4, 6. Depois, segunda leitura, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 ao 5. E esse magnífico evangelho de São Mateus 22, 15 ao 21. Então, na primeira leitura, o texto narra, a investidura de Ciro, rei da Pérsia, escolhido como instrumento de ação de Deus para a missão de libertar os povos cativos da Babilônia, entre eles os israelitas. Em perspectiva de fé, o profeta vê nessa escolha a mão de Deus dirigindo os acontecimentos, servindo-se de todos os meios, inclusive de uma pessoa que não o conhece, como Ciro, para conduzir os rumos da história. Então, a comunidade, na segunda leitura de Tessalônica, que cresceu e consolidou de forma prodigiosa, deve a sua vida à intervenção divina. São Paulo apóstolo se sente parte desse processo e por isso escreve transportado de felicidade, faz chegar aos filipenses essa alegria sobremaneira, a fraternidade e a comunhão existente entre eles. Já no evangelho de hoje nós temos aí, uma tensão, não é verdade? Então, o novo povo de Deus, que é a igreja, pertence unicamente a Deus, e só Deus pode exigir do homem a adoração, porque somente Deus salva eternamente a humanidade. Então, nesse evangelho, Jesus só é chamado de mestre por aqueles que não o conhecem. Quem o conhece chama o Senhor, Adonai, Então, a armadilha refere-se à obrigação de pagar o tributo ao imperador, sinal evidente da dominação romana. Então, o imposto era o sinal da dominação dos romanos sobre os judeus. Então, os fariseus a rejeitavam tremendamente, mas os partidários de Herodes, a aceitavam, não é isso? Então, nós temos esse grupo, que é o grupo de Herodes, que aceitavam. Então, os herodianos. Então, se Jesus responde sim, os fariseus o desacreditarão diante do povo. Se ele diz não, os partidários de Herodes, os herodianos, poderão acusá-lo de subversão. Então, ponto difícil. Mas Jesus, ele não discute a questão do imposto. Ele se preocupará com o povo. A moeda é de César, mas o povo é de Deus. O imposto só é justo quando reverte em benefício do bem comum.
Jesus condena então a transformação do povo em mercadoria que enriquece e fortalece tanto a dominação interna como a estrangeira. Então, quer dizer, Jesus, de maneira muito inteligente, coloca os pingos nos is. Então, a comunidade judaica e cristã sofreram muito por causa desse imposto. Alguns eram favoráveis, pois se beneficiavam dele, outros o consideravam uma ofensa a Deus, o único soberano de Israel. Então, ao assunto muito debatido e extremamente perigoso, qualquer resposta que Jesus desse poderia comprometê-lo, podendo significar tanto concordância e submissão quanto rebeldia revolucionária. Então, na prática, o tema era tão delicado que os coletores faziam-se acompanhar por um soldado romano. Se Jesus se posicionasse a favor do imposto, poderia então ser acusado de colaboracionista e ímpio, e se negasse pagá-lo, poderia ser acusado então de revolucionário e inimigo do imperador. A resposta de Jesus desconcerta os inquisidores, pois ele situa a questão em um contexto muito mais profundo, que o ser humano tem a Deus como seu único Senhor, pois nele está escrita a sua imagem e semelhança de Deus fomos criados, conforme Gênesis 1:27. A moeda com a imagem de César, estampa de César, pertence a ele na qualidade de tributo, mas o ser humano que leva impressa a imagem do Criador, a este deve pertencer como seu Senhor absoluto. Então tá aí a resposta especialista de Jesus. Então, Jesus situa Deus diante do homem como seu único Senhor. Tudo mais deve ser relativizado, inclusive o poder político, que só é lícito, que só é bom quando leva o bem comum às pessoas. Senão, vira realmente um ditador, vira algo sanguinário, vira um poder que, já corrompido, não leva o bem comum na polis. Então, isso tem que ser relativizado. O poder absoluto é de Deus, que temos como nosso Criador, imagem e semelhança desse Criador em nós. Bom, Deus abençoe você. Desculpe se demorei um pouquinho mais hoje, no dia de hoje. Que Deus abençoe você para cair cheios do Espírito Santo, dando a Deus o que é de Deus. E quando bons governantes, quando leva bem comum a polis, dando a César o que é de César. Deus abençoe você para que cheio do Espírito Santo possamos afirmar como salmista no Salmo 96: tributai ao Senhor, famílias dos povos. Grande abraço, muito obrigado, curte e compartilha.